O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Apocalipse 21 diz: Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Eles lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: Tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Meu irmão, pode sentar. Irmão, temos visto tantas coisas nesse livro se cumprindo, amém? A coisa mais simples que nós temos recebido a testificação a respeito deste livro, a mais simples, é que há um Deus. Isso ninguém pode tirar de você. Você sente Ele quando o adora, você sente Ele quando ora, você sente Ele quando pensa nele, você sente Ele quando lê o livro, quando ouve coisas de Deus, você sente coisas que você não sente em meio a outras situações e outros cenários, senão o próprio Deus. Então, a maior glória que esse livro nos revela é o próprio Deus, que nós já sabemos da existência dele por meio a tantas experiências. Agora, esse livro fala de tantas profecias, enfim, são milhões de coisas cumprindo-se. Por que não acreditar nesse detalhe que é a consumação das coisas? Um novo céu e uma nova terra. Não nesse sistema antigo que nós vivemos, planeta Terra, não. O Senhor Jesus falou que o céu e a terra passarão. Ele falou referindo-se a este sistema, a este mundo. As galáxias que hoje nós conhecemos, elas deixarão de existir. Os planetas, os cometas, as estrelas que hoje nós olhamos e vemos à noite, elas vão deixar de existir. Tudo isso vai deixar de existir. Nós vamos habitar numa cidade que é um plano espiritual. Mas muita gente, mesmo pessoas até depois de serem curadas pelo Deus dessa escritura, questionam a existência dessa cidade que está nos aguardando. Mas, depois de Jesus fazer toda essa narrativa dessa consumação, que coincidentemente se encontra no capítulo 21, que é o número da consumação das coisas para essa era da igreja, depois dele fazer todas essas declarações maravilhosas, ele lá no verso 8 diz assim: porém, quanto aos covardes, os incrédulos, a sua parte não será. Ele dá uma lista de a sua parte não será com essa cidade. A sua parte será num lugar de tormento, no lago que arde com fogo, enxofre. Então,
Ou seja, se você não crê que há essa cidade te esperando por você, você está classificado como um incrédulo. E o simples fato de você não acreditar que há um lugar eterno de salvação, um lugar eterno para os salvos, te classifica como alguém que não seja digno de herdar essa cidade. Por mais que isso aqui pareça mirabolante, por mais que isso aqui pareça discrepante. Por que eu falo isso? Porque tem um bocado de gente louca aí querendo dizer que isso aqui não é verdade. Não aqui em nosso meio. Eu, pelo menos, acredito que não aqui em nosso meio. Mas, por aí, as pessoas estão falando horrores. E quem são as pessoas que estão falando horrores? O católico? Não, porque nós não esperamos da boca de católico senão horrores. Os espíritas? Não, nós só esperamos da boca de espírita horrores. Os testemunhas de Jeová? Não esperamos senão horrores da boca dessa gente. Mas pessoas que se dizem cristãs, que creem no evangelho, combate quando se fala, por exemplo, do arrebatamento, que é tão óbvio, mais óbvio do que o óbvio. O arrebatamento é claro na Escritura, estampado. Tem gente que questiona, e tem gente que diz assim, não, ninguém vai sair da terra. Não vai existir nenhuma cidade espiritual. E aí surgem, baseado, como a Bíblia diz, um abismo, chama outro abismo, como entram por um caminho errado, acabam trilhando em doutrinas horrendas, doutrinas absurdas. E muitos crentes mal estudados acabam se deixando levar por doutrinas de demônios, por coisas sem conceitos. Então, irmão, quando você tiver uma dúvida com relação à Escritura, você tem esse direito de ter dúvida, porque a dúvida é algo que surge nas nossas vidas, e se surge é porque Deus nos capacitou a ter dúvida. Tudo que nós sentimos é porque Deus colocou em nós a possibilidade de isso existir. Porém, tem coisas em nós que nós temos que dominar. Deus colocou coisas em nós que, embora, obviamente, sejam úteis, vai surgir situação que nós teremos que dominar essas coisas. Uma delas é a incredulidade, é a dúvida, é a falta de fé, a falta de esperança. Então, o que precisamos é resolver esse problema. Aonde? Nos pés do Senhor Jesus. Você pode dizer, não, eu nunca pensei que existisse uma cidade celestial. Você pode até dizer isso, mas quando você lê aqui, você tem que resolver esse problema. Porque se aqui diz, está dito. Esse livro está acima de todo e qualquer pensamento humano. Nenhum de nós tem dúvida que esse livro foi projetado por Deus. Nenhum de nós tem dúvida nisso. Ora, estamos aqui apostando a vida nesse livro. Se nós acreditássemos que isso aqui fosse apenas um escrito humano, eu não apostaria a minha vida, nem você a sua. O que nós estaríamos fazendo aqui agora? Com esse mundão aí para curtir a vida? Não estaríamos aqui. Então nós já sabemos o que se trata com relação a esse livro. E você tem que ir banindo da sua vida todas as dúvidas. Se aqui diz você não crê, você tem direito de não crer, mas tem que resolver esse problema, porque se aqui diz, você vai ter que crer como diz aqui. Isso se chama conversão. O que é conversão? Eu tenho meus valores, eu tenho a minha opinião, Deus me apresenta os valores dele, a opinião dele, os pensamentos dele que são mais altos que o meu, eu tenho que me converter, eu tenho que sujeitar o meu ser, a minha vontade, os meus valores, ao ser de Deus, a sua vontade, aos seus valores. Isto é conversão. E, pelo que eu entendo da Escritura, a Bíblia nos ensina que a nossa conversão acontece quando? Todos os dias. Por quê? Porque todos os dias Deus tem uma revelação de valor, conceito e princípio para trazer à minha vida. Então, todos os dias é dia de se converter. Mas tem pessoas que não. Eu já me converti, eu já aceitei Jesus, eu já creio na Escritura, eu tenho o Espírito Santo, eu falo língua estranha, blá, 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 essas besteiras todas. E
estaciona a sua vida num conceito que não vai levá-lo, senão ao inferno, mesmo de Bíblia na mão. Porque quando nós conhecemos Deus, Deus não parou ali. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O apóstolo Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. Então a sua salvação de um momento, a sua conversão de um momento, não é tudo ainda. Deus ainda, diz o próprio apóstolo Paulo, se não me falha a memória, que ele apenas começou uma boa obra e aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Esse dia de Cristo Jesus tem o dia que é o fato das nossas vidas, quando partirmos dessa terra, e ainda tem o profético do milênio, etc. Enfim, essa simbologia pega dois ângulos. Então, irmão, veja, o apóstolo João foi arrebatado no dia do Senhor e ele diz, vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu, é isso que nós conhecemos, e a primeira terra, é isso que nós conhecemos, havia passado. O que quer dizer esse passado? Sumiu, não existe mais. O mar já não mais existia. Além de ser um mar natural, obviamente, se a terra sumiu, o mar vai ficar onde? Se ele já disse que a terra sumiu, o mar vai para onde? Não, o mar também já sumiu. Mas por que ele diz, o mar já não existe? Se não precisaria dizer, uma vez que eu digo assim, aqui tem uma caneta em cima desse móvel. O móvel foi retirado, ora a caneta ficou flutuando. Não, se o móvel foi retirado, a caneta foi junto. Ele diz, o mar já não existe, mas ele já falou que a terra deixou de existir. É porque aí tem algo, uma simbologia, para entender sobre o mar, que não é a nossa questão aqui no momento. Então, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus. Descia de onde? Dos céus. Dos céus, no plural. Da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Ouvi uma forte voz que procedia da onde? Do trono, e declarava, eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, como com os quais ele habita. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus, né? Haverá um só rebanho e um só pastor. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Agora temos uma vida num corpo eterno. Nem pranto, não haverá mais tristezas, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Ou seja, Deus determinou sobre esse mundo uma ordem, uma situação. E agora, essa situação desse primeiro céu e dessa primeira terra, que tem essas dores, essas angústias, esses lamentos, essa morte, todo dia tem milhares de pessoas morrendo, sendo enterradas, isso está pré-definido por Deus, que isso terá fim, deixará de existir. Agora, antes que isso aqui deixe de existir, todo dia as nossas vidas estão aí cumprindo o seu papel no planeta e nós estamos vendo o fim. Ainda não foi esse fim definitivo, generalizado. Então, nós não estamos aqui esperando o fim do planeta. Eu tenho que trabalhar enquanto é dia. E o que é o dia? Eu vou te dizer o que é dia. O dia é o seu tempo de vida. Isso é o dia. Você tem que trabalhar enquanto você tem a sua vida. Trabalhe, esforça-te, faz o que tem que ser feito. Trabalhar enquanto é dia também é isso, é enquanto você vive. Aqui diz então, a antiga ordem está encerrada. Então você vê, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Significa que você não vai ter mais pranto, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais
nenhuma memória que venha até você vai te abater, você vai estar vivendo num prisma completamente diferente. E o resumo do Evangelho é esse alvo que nós temos. Esse aqui é o nosso alvo, essa é a nossa esperança, essa é a nossa razão de viver e trabalhar. Nós trabalhamos para chegarmos a essa cidade e trabalhamos para levarmos outras pessoas para essa cidade. Não trabalhamos para sermos ricos neste planeta, não trabalhamos para ter os bens da terra desse planeta, não trabalhamos pelo ouro e prata, pelos minérios que essa terra produz, pelas suas coisas luxuosas. Nós trabalhamos, a nossa visão, o nosso foco é lá, tanto que nós queremos para nós mesmos, quanto que nós queremos para os outros. O foco está lá. Pelo que você e eu, então, temos trabalhado. Aí diz aqui, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Eu tenho uma mensagem muito antiga, eu acho que é Deus enxugará toda lágrima, se não me falha a memória, em que eu falo, irmão, que diante de tanta glória, diante de tanta declaração, e que muitas pessoas têm se tornado incrédulas, quando elas se depararem com esses portais da eternidade, quando o véu do seu espírito for realmente retirado, em que elas chegarem no portal da eternidade e contemplarem aquelas coisas absurdamente gloriosas, a ficha cair de vez, quando a ficha cair de vez, porque tem gente que vai ser salva e vai partir na dúvida, só vai ter certeza que é salva quando vê a consumação. Tem pessoas que vão morrer e na hora que morrer não vai saber se está salvo ou não. Vai ter dúvida. Deus já mostrou isso aqui. Tem pessoas que vão morrer. Quando ela se vê morta e fora do corpo e projetada no espaço, ela não vai ter certeza ainda de que ela é salva, foi salva. Só quando ela vê a consumação, quando ela adentrar pelos portais da eternidade, é que ela vai ter certeza que ela foi conduzida para a salvação. Por que isso? Porque tem pessoas que estão caminhando com Jesus, mas não estão plenamente convictas, estão sendo salvas, tipo aquele ladrão lá da cruz. Esse homem é inocente. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Tá bom, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas quando ele morreu certo de que estava indo para o paraíso? Ele não tinha estrutura para isso. Muitas vezes são pessoas assim, mesmo de Bíblia na mão, mesmo podendo orar, mesmo podendo clamar, mesmo podendo mergulhar na Escritura e ter convicção plena das coisas, não está levando a coisa tão a sério. Então, quando morrer, que se vê fora do corpo, que os anjos, a grampear e arrastar, ela vai pensar, para onde que eles estão me levando? Eu não vou pensar isso. Quando eu sair do corpo, que os anjos me grampearem, ô parceiro, vamos nessa. Vamos viajar. Eu tenho convicção. Se eu não tivesse convicção da minha salvação, o que eu estaria fazendo aqui? Um cara que encara delegado, juiz, promotor e quem mais aparecer pelo caminho tem que ter convicção da salvação. Senão não encara, irmão. Cara que desafia o diabo, põe a sua vida no palco para aceitar desafio. Põe a vida dos seus filhos para aceitar desafio, põe toda a sua história, toda a sua existência para aceitar desafio. Ora, eu tenho que estar plenamente convicto daquilo que eu vivo, daquilo que eu prego, daquilo que eu conheço de Bíblia. É uma convicção, irmão, que não é brincadeira, não. A minha convicção, irmão, é incrível. É incrível. Eu olho para mim e digo assim, Jesus, o que o Senhor fez? Eu estou te falando sério, irmão. Porque Deus trabalhou na minha vida de uma maneira que não é você que se transforma, é Deus quem transforma algo dentro de você. É como se Deus arrancasse um espírito de dentro de você e colocasse outro, e você de uma hora para outra, você é outra pessoa. Dentro de você existe uma força e um conceito que antes não existia, e isto aconteceu na minha vida depois de 2009 com a prisão. Eu saí daquela cadeia, eu não era mais a mesma pessoa, eu ainda estava lá dentro. Quando veio o mover do Espírito sobre mim, e eu falei,
caramba, eu não sou mais a mesma pessoa. Era como se Deus tivesse arrancado tudo dentro de mim, deixado só a casca e colocado outra coisa. Eu tenho convicção plena de que há um Deus e não baixo a cabeça para ninguém, irmão. Uma vez eu fui me passou isso aqui na memória, eu estava indo para o seminário. E peguei o caminho da estação do trem, um deserto. Um cara veio correndo atrás de mim, botou a arma para mim. Quando aquele homem estava parado na minha frente, eu virei para Jesus e falei assim: Senhor, o que eu faço com ele? O Senhor me disse: deixa. Ele falou: me dá um relógio. Eu falei: toma, leva. Me dá a carteira. Está aqui o dinheiro, toma. Mas eu perguntei para Jesus: o que eu faço com ele? Amém, meu irmão? Se Jesus diz qualquer coisa, meu irmão, porque Deus tem seus planos. Aquele relógio tinha uma coisa interessante. Ele tinha o meu nome gravado nele. Não sei, será que era esse o projeto de Deus? Meu nome estava gravado naquele relógio. Então foi-se embora. Isso tem. Quando eu estava fazendo seminário, 93 mais ou menos, Deus tem seus planos. E as pessoas: poxa, vamos orar, vamos isso. Não, irmão, não vamos nada. Essa história está encerrada. Jesus quis assim, acabou a história. Relógio, daqui a pouco eu tenho outro, tenho um montão. Hoje eu já tenho um montão, irmão. Entendeu? Ninguém esquenta a cabeça com nada disso, não, com bem material. Nós esquentamos com o projeto de Deus. Deus pode ter projetos em lugares que você nem imagina. Deus pode ter projeto com um homem dentro da cadeia. Ah, não, que? Os caminhos dele são mais altos, os pensamentos dele são mais altos. Ele escreve aonde ele quiser escrever. Aonde tem pauta, aonde não tem pauta. O fato é que Jesus fez de mim, com todas as experiências que ele me deu, fez de mim uma nova criatura. Mas tem pessoas que vão ter dúvida, até na hora da sua morte. São salvas, mas não adquiriram a convicção. Andaram num caminho, mas não foram repletos, transbordantes. Interessante que Deus mostrou isso aqui, estou repetindo. Agora, como é que acontece? Aí a pessoa chega lá no céu. Quando ela contemplar aqueles corredores de anjos adorando Jesus, aquela glória toda, quando ela olhar para o chão debaixo dos seus pés, um chão que ela nunca viu igual, quando ela respirar, e não é ar que ela respira, ela não tem mais pulmão, ela não precisa mais de oxigenação, o corpo dela não é mais um corpo que pode se ferir. É uma coisa totalmente diferente. O apóstolo Paulo diz que isto que é corruptível será transformado em incorruptibilidade. Isso não vai se degenerar mais. O novo corpo que nós vamos ter é vida eterna. Não tem mais dor, não tem mais clamor, não tem mais lamento. Mas haverá um lamento por um instante. Quando as pessoas olharem aquela glória, vão bater na cabeça e vão dizer assim: meu Deus, por que eu duvidei? Meu Deus, por que eu não vivi plenamente isso? Estava tudo escrito, é exatamente como está escrito. Lá está o trono de Deus e do Cordeiro, lá estão os 4 seres viventes, lá estão os serafins, os querubins, os anjos, os arcanjos, lá estão todos eles dizendo: santo, santo, santo. Eu sabia disso e não vivi isso. Vai haver um choro, uma espécie de choro, mas Deus não quer ninguém triste. Senão não é salvação, não é paraíso, não é glória. Então ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas Jesus foi bem claro: ajuntai tesouro no céu, aonde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro, ou vice-versa. Mas tem gente que os seus tesouros ainda estão neste mundo. Então vão se surpreender, vão até ser salvos, mas vão ficar surpreendidos. Vão dizer assim: caramba, para que eu fiz aquela porcaria daquela hora extra? Faltei tanto aos cultos. Na hora de sair para os trabalhos eu não ia porque eu queria fazer uma hora extra. Que me adiantou aquela hora extra de mais R$200? Mais 300, mais 400?
A pessoa vai dizer, o que me adiantou todo o dinheiro que eu ganhei na vida? Não adiantou de nada. Então, por um momento eu acredito, quando adentrarmos a eternidade, não é só você não, eu também. Hoje eu digo, aposto a vida, entrego o meu tudo, eu quero viver para Cristo. Mas se o meu entendimento for mais aberto ainda, eu vou querer fazer muito mais do que o que eu faço. Não é só vocês não, eu acho que todos nós, até eu, que estou falando da minha experiência, que parta convicto de que há um céu, de que eu sou salvo, quando eu me deparar com aquilo, eu vou dizer, miserável homem que eu fui, incrédulo que eu fui. Essa é a realidade, irmão. Há um céu nos esperando, e nós precisamos viver isso agora. Qual é o teu endereço? Jerusalém. Onde é que tu mora? Nas ruas de ouro. Se alimenta de quê? Do mar de cristal. Esse é meu endereço. Eu tenho que viver isso realmente. Não é entrar na igreja procurando as coisas da terra. Eu tenho que entrar na igreja porque eu estou procurando as coisas do céu. Jesus é a porta. Ele falou, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Então, estamos em busca dessa pastagem. Que pastagem é a de Jesus? Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Você pode considerar esse mundo vida abundante? E olha que eu estou falando isso, eu vivo bem, hein? Eu sei que tem gente aqui que vive bem, graças a Deus. Muito bem, graças a Deus, porque Jesus falou, te colocarei por cabeça e não por cauda, estarás por cima e não por baixo, emprestarás a muitas nações e de ninguém tomarás emprestado, mas ainda assim, eu não classifico isso como a vida abundante que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu creio que a vida abundante que ele tem para nós é essa, descrita na Jerusalém celestial de Apocalipse 21. Você vai chorar quando entrar no céu. Mas fica tranquilo, eu vou chorar contigo também. Sabe por quê? Porque não somos o que deveríamos ser. Não somos. Não somos. Muitos aqui, para não ouvir às vezes a mulher falando demais no seu ouvido, não cumpre o projeto de Deus que deveria cumprir. Às vezes é o contrário. Mulheres, para não ouvir marido falando, para não ficar mal com o marido, para o casamento não rachar, não cumpre o projeto de Deus que deveria cumprir. Quando entrar lá no céu, que vê que não tem mais marido, não tem mais filho, não tem neto, não tem pai, não tem mãe, vai dizer assim, desgraçado que eu fui. Eu lutei pelo que não era eterno, mas Jesus ensinou, trabalhai pelo que permanece para a vida eterna. Você vai chorar quando entrar no céu. Tanto vai chorar que aqui já está escrito, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, porque te ama, não vai querer você triste. Já pensou você por toda a eternidade? Caramba, eu não devia ter feito aquilo. Eu não devia ter feito aquilo outro. Caramba, como eu fui incrédulo. Está vendo aquele irmão que conquistou aquele galardão? Eu tive a chance, eu poderia ter feito a mesma coisa. Olha as vestes bonitas daquele irmão, que coisa maravilhosa. A coroa que ele usa na cabeça, as suas pedras reluzentes. Olha ele onde está, debaixo do altar. Eu poderia estar lá também, mais próximo do Senhor Jesus. E não estou. Você vai cair em planta, irmão. Você vai lamentar por toda a eternidade. Mas Jesus está falando assim, não, isso não vai existir. Eu vou dar a graça e vou enxugar dos vossos olhos toda lágrima. Ele vai precisar fazer isso. Agora, irmão, de repente, você, eu, consigamos nos libertar a tal ponto, mas a tal ponto, que quando a gente chegar no sol, a gente diga assim, quando a gente chegar no céu, a gente diga assim, cheguei aqui, olho para tudo, digo assim,
fiz tudo o que tinha para fazer. Será que a gente consegue isso? Só existe um jeito de conseguir isso. Só um, não existe outro, só um. Só um. Está escrito na Escritura: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Esta é a fórmula. Mas não é moleza. Ah, pastor, uma passagem bíblica não é nem um versículo inteiro. Negue-se a si mesmo. Mas eu quero ver você se negar a si mesmo. Quero ver você se negar a si mesmo. Quero ver na hora que as dores e os sentimentos começam a te pegar, você se negar a si mesmo. Quero ver na hora que a tua namorada, a tua noiva bonita, dizer para você: não, se tu for hoje para a igreja, me esquece. Quero ver você pisar aqui nos atos. Quando você olhar e dizer: minha noiva é uma gata. Não, se eu perder essa noiva, onde é que eu vou arranjar uma tão bonita assim? Quero ver você se negar a si mesmo. Né, irmão? Quero ver você negar aquela proposta salarial. Uma vez eu conheci um camarada. Ele tinha uma proposta salarial. Ele estava desempregado, mandou currículo. Uma pessoa de família rica mandou um currículo para 2 empresas. E uma empresa era em São Paulo. Ia pagar ele, na época, isso tem muito tempo, na época, ia pagar ele R$1.500. E uma outra que ia pagar para ele R$600 aqui no Rio. 600 e a outra 1.500 em São Paulo. Todo mundo: caramba! Pô, beleza, né? Pô, então quer dizer que o irmão vai viajar, vai para São Paulo, né? Mas também vai ganhar uma bolada, né? Falou assim: não, vou não, meu irmão. A minha igreja está aqui, eu não perco o culto. Eu vou ganhar 600, mas vou ficar aqui, vou poder vir todos os dias de culto. E você pode dizer: eu faria a mesma coisa? Tem que se negar a si mesmo, meu irmão. Sabe? Negar a si mesmo é você, às vezes, fazer, como disse Davi, né? Em lágrimas faço nadar a minha cama. Isso é negar a si mesmo. Sabe, irmão? Quando você... todo sentimento, todo projeto seu é que ele cresça e eu diminua. Isso é negar a si mesmo. Tomar a cruz é sacrifício. A cruz pesa. A cruz pesa, irmão. Pesou tanto que Jesus, já abalado, não conseguiu carregar o seu pedaço lá. Então, negar a si mesmo, tomar a cruz, é renúncia. Quem quer tomar uma cruz? Se eu posso ir para a piscina, ir para a praia, e curtir a vida, e sei lá, mais o quê? Tem que se negar, meu irmão. Negar a si mesmo é algo muito pesado. A palavra é muito simples: negue-se a si mesmo. Coisinha tão pequena? Mas é a maior. Quem consegue fazer isso tem um grande lugar para conquistar lá no céu. Porque você sabe, tem até uma visão que Deus mostrou aqui. Incrível. Uma visão que Deus mostrou, não sei se foi a irmã Késia, quem foi. Uma mesa, um lugar, uma mesa muito grande. E lá no final tinha alguém. E nós identificamos que essa mesa muito grande, com alguém lá no final, esse alguém era Jesus. E essa mesa é a mesa das bodas do Cordeiro. Jesus já está sentado à mesa. Porque tudo que é marcação, que envolve o nome dele, ele sempre chega primeiro. Quando a gente diz assim, tal hora é o culto, antes da tal hora Jesus já está presente nos esperando. O que tem maior prazer nessa reunião é ele, de olhar para cada um e dizer: meus servos estão aqui para me honrar. Estão aqui para me adorar, e eu vim receber a adoração deles. Isso é glorioso. Ora, ele não prometeu? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. E como está? Se não está. Você aposta a vida que ele está? Eu aposto a minha.
Espero pelo dia de poder apostar mesmo. Ah, você diz que Jesus está aqui, então tu vai morrer. Eu vou dizer, quero ver, porque eu sei que Ele está. Amém, irmão? Então, veja, lá no céu, você vai ficar assim, olhando para as coisas e dizendo, puxa, eu poderia ter conquistado isso, poderia ter conquistado aquilo. Sorte é que Deus vai dar um consolo, um bálsamo, né? As árvores que têm a cura das nações, e etc, etc. Muita simbologia que mostra que Deus nos dará graça sobre graça. Agora eu te pergunto, nas bodas do Cordeiro vai participar todo mundo? Não, não vai participar todo mundo. Lá em Apocalipse diz que existe um povo, os 144 mil, que cantavam o cântico de Sião. 144 mil é uma representação, mas ao mesmo tempo é um número limitado. Nem todos vão participar. Diz que há um clamor debaixo do altar. Senhor, até quando não julgas o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? E diz o que para eles? Aguardem até que se complete o número dos vossos conservos. Completar significa um número limitado. Nem todos vão para debaixo do altar. Temos no céu lugares que precisamos conquistar aqui na terra. É aqui na terra que conquistamos aonde vamos estar lá no céu. Eu creio que todos de alguma maneira terão acesso a Jesus, eu creio. Mas João, primeiro ele vê os 144 mil, ele vê os que estão debaixo do altar, ele vê aqueles que receberam uma pedra branca, aí ele vê aqueles que têm o seu nome trocado, os que estão entre as colunas, a sustentação do altar, ele vê os 24 lá, os seres que pegam a sua coroa, jogam diante dos pés do Senhor e diz, não, digno Senhor de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eles abrem mão assim da coroa deles para adorar Jesus, não querem aquela exaltação, não querem aquele galardão, são verdadeiros adoradores até lá na eternidade. É muita glória, até lá estão renunciando, é muita glória. E depois João vira e diz assim, eis que virei, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Lá está, uma grande multidão que ninguém podia contar. Ninguém podia contar. É um número que dá a ideia de algo imenso. Quase que ilimitado, quase que infinito, porque João diz, ninguém podia contar. Mas ele não diz isso na hora de cantar o cântico de Sião. Ele fala número específico, 144 mil. Ele fala que nas bodas do Cordeiro é uma mesa. Mesa tem limite. Debaixo do altar tem limite a se completar o número. Você vai estar entre a multidão? Eu falei para Jesus uma vez, Senhor, eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu só quero te servir. Mas eu vou dar o meu melhor, porque eu não quero estar no meio dessa multidão. Não quero. Graças a Deus são salvos, mas eu não quero estar no meio da multidão. Ele falou que tem galardão, então eu quero galardão. Eu não estou tirando nada de ninguém, eu estou correndo em busca do que ele propôs. Estou tirando nada de ninguém, ao contrário, aqui eu ajudo todo mundo. Quer aprender violão? Está aqui, irmão. Quer aprender contrabaixo? Está aqui, irmão. Ah, pastor, a dúvida? Está aqui, irmão. Aqui eu ajudo todo mundo. Por que eu estou pregando isso hoje? Para te ajudar. Por que estão as pregações aí de graça na internet? Para ajudar o mundo inteiro. Ninguém paga nada. Agora, lute, irmão, para você estar na melhor posição que Deus tem para o homem. Lute. Um dia uma mulher foi esperta. Mestre, permita que lá na tua glória. Que pedido, coisa de mãe, né? Meu filho se assente à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus virou para ele e falou assim, vem cá, vocês podem beber o cálice que eu bebo? Ele fala, podemos. Caramba, invejável. E vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Podemos.
Que é isso, meu Deus? E você, irmão, pode beber o cálice que Jesus bebeu? Pode ser batizado com o batismo que ele foi batizado? Então exulta e canta, filha de Sião. Eu queria que você sentisse o que eu estou sentindo aqui, irmão. Eu não sei se você está sentindo ou não, mas que esse Deus é tremendo, As portas estão abertas para você ser batizado com o batismo dele. E beber o cálice que ele bebeu. E herdar um lugar que ele herdou. Porque ele diz, todo aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. E Jesus falou assim, verdadeiramente vocês podem. Não foi isso que está escrito? Vocês podem beber do meu cálice e receber do meu batismo. Vocês podem. Então o que tu está esperando, meu irmão? Já que pode, vamos nessa! Vamos nessa, irmão! Vamos saltar muralhas, vamos vencer exército, vamos derrubar barreiras, vamos soprar, e o vento vai invadir. Jesus falou assim, vocês podem, porém, o assentar-se à minha direita e à minha esquerda é para aqueles a quem o meu Pai conceder. Pode ser você? Pode ser eu? Não com prepotência, mas com humildade, querendo fazer o meu melhor. Não, eu. Teve um irmão até uma vez que me mandou no WhatsApp, um irmão aqui da igreja, aí, mas assim, pastor, eu tenho certeza que quem vai se assentar à direita de Jesus é o Senhor. Eu ri muito, irmão, ri muito. Eu ri muito naquele dia. Falei, as pessoas estão me olhando quase como um semideus. Jesus, eu tenho que vigiar, senão daqui a pouco eu vou dizer, vinde a mim. Peraí, irmão, vamos com calma. Agora, estou lutando, irmão. Quem me mandou isso, que eu não lembro, fique ciente que eu estou lutando. Se um dia eu chegar e lá no céu, e Jesus disser assim, ei, você aí, ô meu senhor, vem cá. Senta-te à minha direita aqui. Eu vou dizer, consegui! Que eu estou lutando para isso. Não sei qual é o critério de Deus, como ele julgará. Eu não sei o que cada um está pagando, como cada um está renunciando, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz. Eu sei que eu estou negando a mim mesmo e tomando a minha cruz. Lá na hora, quem sabe, quem Jesus vai chamar? Ou quem sabe ele não chame muitos? Ou será que ele não chama nenhum? Que ele olha e diga, não, ninguém. Meu pai disse que não tem ninguém. Então o lugar continua vazio. Mas uma coisa nós temos que sair dessa terra com consciência. Que demos o nosso melhor. Quer ver como você dá o seu melhor? Ou melhor, quando você não dá o seu melhor? Segura na cadeira, irmão. Se você apanhar, é problema teu com Jesus. Se você tem intrigas, inimizades, porfias, ciúmes, isso não classifica alguém que vai assentar-se ao lado de Jesus. Não vai. Não vai, meu irmão. Alguém que vai partir dessa terra em condições de assentar-se ao lado de Jesus, tem coração puro. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tem que ter coração puro. Senhor, quem entrará no seu santuário para te adorar? Quem tem as mãos puras, quem tem as mãos limpas e o coração puro, não pratica o mal. Não é isso? Então, irmão, vai se policiando aí. Cuidado para você não ficar, Deus me revela Apocalipse, que eu quero falar eloquentemente. Deus me dá poder que eu quero pisar na cabeça do diabo. E Jesus vai dizer assim, mas meu camarada, tu é burro demais. Tu ainda nem aprendeu a amar o teu irmão por quem eu morri, tu já quer derrotar o diabo? Nem aprendeu a amar o teu próximo. Vai lá ler o que o João, meu servo, escreveu. Aquele que diz que ama a Deus
e odeia o seu irmão, está chamando Deus de mentiroso. Purifique esse coração, meu irmão. Qual o motivo de tanta mágoa, de tanto rancor? Por que você quer ver as pessoas caídas, se Jesus as quer ver de pé? Você está lutando contra Deus. Você está do lado oposto da guerra, meu irmão. Esses dias o irmão Rômulo me mandou um áudio lá, ontem, quase chorando. Ele teve uma visão. Ele falou assim: pastor, pode falar quem quiser, mas Deus me mostrou que um irmão ia caindo no abismo. E uma situação complicada, difícil. E eu via quando o pastor corria, se deitava no chão, esticava a mão lá embaixo e conseguia pegar esse irmão, e com muito sacrifício o pastor segurava ele. É assim que eu faço mesmo, meu irmão. Eu daria a minha vida por essa congregação. Porque foi para isso que Jesus me chamou, para dar a vida por aqueles por quem Ele morreu. Esse é o meu chamado. Esse é o meu chamado. Quando eu estive na cadeia em 2009, eu só tinha uma coisa na cabeça: não interessa se aqui dentro vão me agredir, se aqui dentro vão me bater, não interessa se aqui dentro o que vão fazer comigo, não interessa. Interessa que eu tenho que sair daqui sem negar o meu Cristo. Não interessa o que vão botar diante de mim, os papéis, os argumentos, os tribunais que vão surgir, nada disso me interessa. O que interessa é que eu tenho que sair daqui e não recuar na palavra e não dar passo atrás, porque existe uma congregação aguardando a minha palavra. Que nem Martinho Lutero. Uma multidão aguardando pelo sim ou não de Martinho Lutero, lá na conferência de Wittenberg, não sei o que, esqueci o nome da cidade onde ele esteve. Ele foi lá, e os homens perguntaram para ele: Martinho Lutero, é teu isso aí? É meu. Você nega ou não nega? Não, porque não, você nega ou não nega o que você escreveu? E a multidão esperando um sim ou um não. A multidão ali dentro e a multidão lá fora, esperando. Se ele negar, acabou todo o nosso ânimo. Se ele negar, a nossa história vai encerrar aqui. Tudo que nós lemos dele, se ele negar, a pressão é muito grande. Lá dentro tem guardas, tem soldados. Lá dentro está na presença do rei, na presença dos cardeais, dos papas. É muita pressão. Se ele negar, a nossa história se encerra. Daqui a pouco Martinho Lutero diz assim: não, eu não renego tudo que eu escrevi. O brado ecoou em toda a cidade. E hoje nós estamos aqui, graças a Deus e a um Martinho Lutero, que fez a reforma e escreveu a Bíblia em outros idiomas. Você sabe quanto que nós dependemos apenas de um sim ou não de um homem? A igreja tem a sua história, de Lutero para cá, completamente diferente. Os papas manipularam a escritura e não queria que ela vazasse ao conhecimento do povo. Porque eles diziam: não, o povo, se nós não conseguimos interpretar tão bem as escrituras, imagina essa plebe aí. Eles mesmo que não vão interpretar, vão falar só heresia e confusão. Então eles retiveram a escritura. Martinho Lutero abriu as portas e a escritura começou a ser produzida em larga escala. E aí, aonde entra as águas, também entra o Espírito. As águas vieram e o Espírito veio atrás dela. As águas entraram em nós e o Espírito penetrou. E hoje nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, irmão, chorar você vai, mas diminua o seu pranto quando você entrar lá no céu. Você tem que entrar com uma consciência de que eu dei o meu melhor. Eu renunciei. Eu tirei o pão da minha boca para alimentar outros. Eu venci o meu cansaço pela obra de Deus. Eu encurtei as minhas horas de sono para trabalhar para esse Deus vivo.
Se você não negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não tem fórmula não, irmão. Agora, algo que Paulo diz que eu acho tão interessante, embora o contexto que ele fala não é o nosso aqui, mas ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se examina, irmão. Vê se realmente você tem renunciado ou não. Eu já conheci tantas pessoas que não renunciaram e perderam tantas coisas. Eu conheci muita gente. Eu conheci um pastor, já falei dele aqui várias vezes. Eu vi esse homem pegar uma criança uma vez, a mãe desesperada, não tem jeito, os médicos, não sei. Esse homem pegou a criança. Jesus, tal, abençoa, tal. Está aqui, ó, está curado. A mãe olhou, a criança não tinha mais nada, mudou de cor, acabou. Um homem desse, você vê um homem desse perder o ministério, irmão, eu choro lágrimas de sangue. Um homem desse perdeu o ministério. Perdeu por quê? Porque não quis desagradar a mulherzinha dele. Então hoje ele está casado com a mulher, mas não com Jesus. Amém, irmão? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então, para nós encerrarmos, verso 7, o vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, ele será meu filho. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, resumindo, não herdarão o reino de Deus. Então, não seja covarde, creia, aposte a vida, não seja incrédulo. Se está escrito, paga o preço e vai entender. Paga o preço e vai entender, irmão. Ao invés de... Teve uma pessoa que saiu daqui do ministério e disse assim: não, porque eu discordei do que o pastor pregou sobre o milênio. Tá, pagou o preço? Não, então, a revoar, tchau. O que eu prego não dou satisfação a ninguém, eu prego daquilo que eu aposto a minha vida, não dou satisfação a ninguém. Eu não pergunto a ninguém o que eu vou pregar, se gosta ou se não gosta, eu não sou batista. Uma vez eu conversando com o pastor Batista, ele falou assim para mim, eu falei: pastor, isso aqui, ó, não está escrito aqui? Os dons de Deus, a cura, língua estranha, mistério, a profecia, os sonhos de Daniel. Não, Tupirani, não, irmão Tupirani, eu creio também, mas a congregação não quer, então eu não prego. Se falar certas coisas, os diáconos começam logo a torcer o nariz, e na igreja tem famílias influentes. Se essas famílias saírem da igreja, a igreja sofre um baque financeiro muito grande. Diz isso para mim que eu quero ver. Vê se me interessa quem vai sair da igreja ou quem vai entrar. Vê se me interessa, vê se eu estou preocupado. Não estou preocupado. Uma vez eu pregava numa igreja e tinha uma pessoa. Um temporal, tinha uma pessoa. O pastor não quis pregar para uma pessoa. Ele falou assim: poxa, tu prega? Ô Tupi, tu prega? Eu falei: prego. Não tinha nada preparado. Abri a Bíblia, o Espírito veio, a graça desceu, a glória. Eu preguei, mas foi uma glória, irmão. Uma pessoa sentada dentro da igreja, foi uma glória. Acabou o culto, ele chegou perto de mim e falou assim: cara, que isso? Você prega para uma pessoa como se pregasse para 1 milhão? Meu negócio é com Jesus, não é com as pessoas. Meu negócio é com Jesus. E o teu, irmão? Nosso negócio é com Deus, irmão. Nosso negócio é com Deus. Irmão, estou tentando parar, mas não está dando. A gente vai caminhando, vamos embora. Vamos embora. Onde vamos almoçar hoje? Sei lá. Se não tiver almoço, não tem problema. Se tiver a palavra, está todo mundo alimentado. Não tem problema não, vamos em frente. Vamos caminhando, porque quem somos nós para dizer cessa, Deus? Ao contrário, fala, Deus, que o teu servo ouve. É assim que vivemos. Ele está em nosso meio, é homem de branco, passeia no meio do candeeiro de ouro, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ele está em nosso meio. Grande é o Senhor Deus dos exércitos, e Ele quer encher a terra da sua glória, e vai usar cada um de nós. Então, irmão, renuncia mesmo, renuncia. Uma vez uma pessoa chegou aqui: pastor, na tua igreja ensina as pessoas a se separarem, é? Falei: não,
ensina as pessoas a seguir a Jesus. Se para seguir Jesus tem que amargar uma separação, que separe. O que vale mais? Jesus ou o teu ou o meu casamento? O que vale mais? Jesus ou os teus e os meus filhos? O que vale mais? O que vale mais, meu irmão? O que vale mais? Quando você adentrar na eternidade, eu já falei, lá o Pai se chama Deus. Lá não tem papai, nem mamãe, nem filhinho, nem vovó, nem titio, nem marido, nem mulher. Lá não tem nada disso, não. Isso aí está incluído nas primeiras ordens, nas primeiras coisas. Nós ansiamos aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Paga o teu preço, porque eu te garanto que aquele que em ti começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Interessante quando Deus dá algumas palavras nesse sentido, que Ele também traz novas oportunidades. Até aqui nos tem ajudado, Senhor. No começo do culto, assim que começou o culto, quando o senhor Elias estava falando, eu vi uma caixa, e essa caixa, dentro dela era tudo escuro. Era uma caixa negra por dentro. E ela era tipo como uma caixa de fósforo, abria daquela maneira das caixas de fósforo, abria, ela estava meio aberta. Então eu vi alguns irmãos deitando ali como se fosse uma cama e puxavam uma espécie de um cobertor e como que dormissem ali. E essa caixa é a caixa do comodismo. Amém. No primeiro louvor, aquele primeiro louvor, quando alguns irmãos estavam louvando, Deus se agradou tanto do louvor de alguns aí dentro, se agradou tanto, que eu vi espadas descendo e alguns irmãos levantando a mão e pegando essas espadas. E o entendimento que eu tive foi esse, que foi pela maneira que alguns louvaram, entregando todo o seu ser nesse primeiro louvor que aconteceu, e essas espadas desceram. Amém. No segundo louvor, quando estávamos louvando o segundo louvor, eu vi descer do céu como que fogo, mas como se fosse uma jorrar desse fogo, como aquelas mangueiras de bombeiro quando sai aquela pressão d'água, assim era. Esse fogo ele bateu, espalhou por toda a congregação. E durante os louvores desceram muitas espadas, mas muitas espadas de diverso tamanho, de grandes, pequenas, muitas espadas desceram. E o Senhor disse para mim que essas espadas, elas estão relacionadas ao louvor, a esse mover de louvor. E o Senhor me falou mais, Ele disse que não só os que tocam, mas os que cantam, mas os que se envolvem também na entregas de CDs, desses louvores. Essas espadas estão todas relacionadas a isso. Então o Senhor derramou muitas espadas, eu vi sendo descidas do céu essa manhã, nesse sentido, ainda na hora do louvor ainda. Amém. Quando estávamos louvando aquele louvor, para onde vão as aves, eu olhei para o Senhor Elias, e o Senhor se transformou em uma árvore, mas uma árvore muito linda, uma árvore muito luminosa, muito bela a árvore que o Senhor se transformou, sabe? Ela reluzia, os seus galhos, era uma coisa tremenda. E eu vi o Senhor reluzindo e eu vi uma escuridão no mundo. Então a congregação se transformou num grande mar, e onde os meus olhos alcançavam era um mar, e o Senhor estava em cima de um rochedo, né? Era o Senhor, mas era aquela árvore, né?
E o Senhor estava em cima daquele rochedo, tinha o púlpito, tudo como está aí o violão, tudo, só que era uma árvore. Então, e o Senhor em cima daquele rochedo e se transformou num grande mar, tudo um grande mar. E eu via aves voando em direção a essa árvore que era o Senhor e ao púlpito. Eu vi muitas aves voando nessa direção. Amém. Quando o irmão André estava orando, eu tive uma visão. Eu vi um grande exército se preparando. Eles preparavam as suas espadas, eles estavam se preparando para virem contra a geração Jesus Cristo, esse grande exército. Eu consegui ver por dentro do lugar onde eles estavam, como se fosse acampado. Eles me pareciam um exército medieval e eu sentia o peso da maldade que estava dentro deles. Aquela coisa ruim de demônios estando possuindo esses homens. Então eu vi no céu um anjo com uma espada. E ele levou essa espada até um outro ser muito grande, um outro anjo muito forte, muito poderoso. E esse anjo pegou como se fosse um jarro, e dentro desse jarro tinha algo como se fosse água. E ele derramou na lâmina dessa espada, como que ungindo ela. E esse anjo desceu dos céus e trouxe essa espada e entregou ao Senhor, Elias. E eu entendi que com essa espada, esse foi o entendimento que eu tive, que com essa espada o Senhor vencerá um exército inteiro que se prepara contra o Senhor. Eu também vi, enquanto o irmão André orava, quando o irmão falou sobre guerra contra as outras nações, nessa parte daquele momento da oração, o anjo da justiça foi na Estátua da Liberdade e ele cortou a cabeça da Estátua da Liberdade, aquela Estátua da Liberdade dos Estados Unidos, né? Ele cortou a cabeça da Estátua da Liberdade. Amém. Na hora que estava sendo cantado aquele louvor, né? Nós estávamos louvando aquele louvor Deus é Deus. Eu vi quando um anjo, ele desceu como um relâmpago. Ele tinha a forma de um relâmpago, esse anjo. Ele era luminoso, ele era um branco assim, como não se vê, com aquele branco que só se vê mesmo no relâmpago. Quando dá aquele relâmpago, a gente vê aquele tipo de branco. Assim era esse anjo. Ele desceu, ficou ali do lado onde o Samuel toca, ali desse lado. Ele veio, desceu pelo teto e ele parou ali e ele tinha muitas letras, muitos papéis com letras de música na mão. E ele olhava assim, pegava uma, pegava outra, assim, começava a ler, assim, como se ele fosse entregar, mas ele não entregou nada, eu não vi ele entregando nada, ele só ficou ali com aquele monte de papel com letras de música, e ele ficava assim, olhando, e algumas se bagunçavam na mão dele, e ele ficou ali do lado com essas letras de música. E o entendimento que eu tive foi esse. Deus trará muitas letras de músicas vindo diretamente do céu para os seus servos, nessa dispensação da música. Amém. Em meio à pregação, eu vi uma grande pepita de ouro no céu, uma pepita de ouro enorme no céu. E assim diz o Senhor, essa pepita de ouro está à disposição desse povo, desse ministério, desse lugar. Porém, nem todos a alcançarão. Amém. Quando o Senhor, mestre, continuou pregando, disse, se Jesus estiver falando, a gente continua. Eu vi um grande símbolo, aquele símbolo de certo, eu vi ele gigantesco no meio da congregação. E ele era branco, assim, eu vi ele gigantesco. Aquele sinal, assim, de certo, né? Que nem fazem nas provas.
Amém. Aleluia. André, volta aí. Paz, igreja. Deus me reportou uma visão que eu tive na quinta-feira, com o irmão que está ali atrás, de cabeça baixa, atrás do Eduardo. Você, irmão, viu o anjo do Senhor colocar uma espada do seu lado esquerdo, irmão. E diz para você usar essa espada, meu irmão. E também tem uma palavra para a irmã Rosângela. Deus fala para ela: fale e não te cales, irmã Rosângela. Amém. Durante o louvor, pastor, Deus mostrava a igreja, ela se transformava numa grande arca. E essa arca, ela ficava submersa. E ficava submersa durante muito tempo. Depois de um tempo, essa arca, que era a igreja, ela subia. E quando ela subia naquele mar, quando ela chegava em cima daquele mar, Deus mostrava 2 anjos. E nesses anjos, pastores, tinha uma faixa. E nessa faixa estava o número 2063. Foi essa a visão que Deus me deu hoje, meu pastor. Amém.